Vamos lá. Vamos para a nossa 7ª sessão e continuando, né, com a parte de gestão de pessoas e vamos dar seguimento agora ao aplicativo gerencial, segunda parte. Como formar um time de altíssima performance. Eu posso dizer para vocês que essa lição, essa sessão aqui é uma das mais importantes e que também é uma da que o empresário mais peca de como lidar, né, e lidar com a sua equipe e transformar realmente sua equipe em um time de alta performance. E vamos lá, vamos iniciar. Estão com a apostila de vocês aí? Alguém gostaria de falar algum ganho que teve essa semana? Aliás, 2 semanas, já estamos 2 semanas aí, né? Algum ganho que vocês tiveram aí de resultado? Eu tive um ganho sensacional na conversa contigo sobre essa semana, né? Sobre desenvolvimento de visão, missão e valor. Legal. O Humberto foi top, cara. Se disponibilizou aí para a gente trabalhar em cima... Bom, primeiro em cima do que tem que ser, né? Seguindo a metodologia. E, além disso, em cima da que já existia, visão e valores nossos, da empresa, e aí foi muito interessante. Assim, é importante também, porque às vezes a gente tem já algo, né, pronto, a gente precisa zerar, né? A gente só vai ajustar a rota, porque há 5 anos atrás tinha uma visão, tinha uma direção, e ao longo do caminho a gente vê que existem outras possibilidades para que a gente possa avançar, a gente só ajusta a rota. E é o que você já tinha um trabalho muito bem feito aí, a gente só, né, só ajustou essa rota. Eu tenho certeza, cara, que você vai trilhar um caminho fantástico aí com a empresa, seguindo aquilo que a gente conversou lá, né? É algo que é para você realmente avançar aí muito nos próximos anos aí com o seu Mas é muito interessante, né? É interessante para eles ouvirem esse um caso, porque é um case, né? Como feito há alguns anos atrás, nem muito tempo atrás, estão falando aí de, sei lá, 2018, né? 2017, usava-se palavras que eram reconhecidas por todos como indispensáveis, né? Aquela eficiência, ecoeficiência, né? Sustentabilidade naquele sentido de economias e tal. Não é que a coisa saiu de moda, mas é que ela já virou default, né? E perde um pouco do sentido dela, né? Perde um pouco do sentido dela, no meu caso, do meu produto, né? Quer dizer, cara, já é tudo LED, meu. Não tem que se preocupar mais com fazer um corte radical de consumo de energia. Vai cortar em outras coisas, porque na iluminação já deu. A tecnologia está aí, já é popular e ao alcance de todos. Tem que ficar usando mais esse tipo. Virou commodity, não tem que ficar destacando isso. Isso aí. Parabéns. Vamos lá, gente. Então, aí eu quero saber acho que a parte mais difícil desse Team Coach. Quantos leram o livro? Quantos viram o filme? Quantos fizeram algum exercício? Fala aí. Alguém fez? Alguém leu o livro? Eu fiz algumas coisas. Eu assisti o filme. Legal. Dessa vez não li o livro. E fiz essa lista de decisões e ganhos, eu comecei a fazer. Agora, o padrão de recrutamento, eu não fiz, não. Tá. Se tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, estou à disposição de vocês, tá? Eu preciso que vocês façam, porque você já viu quantas ferramentas nós já passamos até agora. Sim. E se a gente vai acumulando, chega no final do processo, é muita coisa, sem colocar na prática, e aí vai surgir muita dúvida também.
E é muito mais difícil você aplicar na empresa, porque vai ficar muita coisa acumulada. E é mais fácil você ir fazendo ao longo do tempo, até para a sua empresa assimilar a cultura. Se você for fazendo passo a passo, pequenas modificações, inserindo pequenas mudanças, é muito mais fácil das pessoas também assimilarem isso, do que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria fazer até Então, uma pergunta. Sem ser dessa da outra, você falou daqueles 15 minutos, né, da gente fazer e tal. vou Como? falar hoje de novo sobre isso. Então, mas eu queria tirar uma dúvida. Como lá as pessoas são horários diferentes, né? Nós três temos horários diferentes. Isso tem que ser de manhã ou pode ser assim, depois do almoço, assim, alguma coisa? Como é que é? Tem que ser de Tem que ser, manhã? tem que ser o horário que você conseguir reunir a sua equipe. Por Ah, que eu tá. falo de manhã? Porque como é uma reunião, por isso que é uma reunião diária, e é para você identificar o que você pode resolver antes do problema acontecer, é mais fácil você fazer essa reunião o mais cedo possível, antes que o problema aconteça. Então, se você faz no primeiro horário, antes do pessoal começar a trabalhar, você já sabe todas as demandas que tem para aquele dia, sabe tudo que tem de gap, tudo que aconteceu ontem. Então, as pessoas vão te trazer tudo. Olha, ontem aconteceu isso, 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 hoje a gente tem isso, 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 falta isso, acabou isso, e você começa a ter na sua visão tudo que pode acontecer de problema para você ser o quê? Proativa, para que a coisa, né, que poderia estourar alguma coisa não venha acontecer. Você vai ser proativa na solução do problema. Agora, vamos dizer que eu faça no final do dia. Ok, pode ser um processo. Vou fazer no final do dia, a gente vê tudo o que E pro dia aconteceu seguinte. durante o dia e o que eu tenho para o dia seguinte, que aí pode ser um ganho também. Ah, já confirmou todas as marcações de cliente para o dia seguinte? Eu tenho tudo aqui, vamos reunir aqui, gente. Então tá, quem é que vem amanhã? Ah, fulana assim, então você já sabe, ó, a fulana gosta disso, a fulana gosta daquilo, essa cliente aqui é mais especial, essa aqui tem uma particularidade. Então você já orienta a equipe nesses 15 minutos para o dia seguinte. É válido também, tá? O que você precisa fazer é o seguinte, adequar ao seu horário e ao horário da sua equipe, para que também não seja uma coisa que você vai deixar de fazer. Lembra? Eu preciso fazer todos os dias, tem que ser um hábito. Sim. E se for uma coisa que é sacrifício, você vai acabar deixando de fazer, né? Então, pegue um horário que você consiga encaixar bem todos da equipe, que vocês tenham esses 15 minutos aí para ter a reunião. Beleza? Fala aí, Anderson. Eu estou naquele processo, né? Da galera ali reformulando o pessoal. Você chegou a trocar uma ideia ali com o Alan, né? Ele está reformulando lá, está trocando pessoal. A gente tem que fazer uma reunião aí, cara, para falar sobre isso. Uhum. Ele falou por alto, e aí essa correria toda a gente não conseguiu ainda parar para fazer essa reunião, né? Mas assim... Então, assim, a gente está trocando ali, está reformulando um monte de coisa, né? Porque a galera vinha no ritmo e agora a gente está tentando botar a galera do jeito que tem que ser mesmo, né? Galera enganjada com o negócio. Isso que ela levantou dessa reunião, eu ia falar mais na frente, vou aproveitar a oportunidade. Mesmo você reformulando, cria o hábito, Anderson, na empresa. Cria o hábito. Porque quem chegar depois já está dentro do processo. Ele vai se encaixar ao processo. Mesmo que você faça, por exemplo, a equipe, sei lá, são 7 pessoas, eu só tenho 2 aqui comigo, faça com os 2. Faça com quem você consegue fazer, e aí quem for chegando e agregando vai fazendo parte de todo esse processo, tá? Mas a gente tem feito isso. Na verdade, a gente tem feito, né? Eu não participo ali de todas as reuniões, mas, por exemplo, o pessoal do comercial, Alan está sempre ali dando uma força a eles ali. Eu estou mais na parte burocrática. Então, assim, mas a gente está fazendo essas reuniões assim sempre na parte da manhã para justamente pegar esses pontos todos aí. Como foi o dia de ontem? Está fresco na cabeça da galera e a gente já ajustar de manhã para que o dia seja produtivo
né? E, tipo, a gente começa aparando as arestas ali. Isso Porque aí. se deixar, cara, se deixar, depois Acumula. acumula, aí passa e já junta com novas coisas, aí, pô, você não falou, isso não foi falado, né? Então, a gente tem feito isso. E é uma cobrança de responsabilidade, tá, gente? Da equipe. Você consegue cobrar uma responsabilidade maior da equipe em relação ao que cada um tem para fazer, o que cada um depende do outro, né? Para realizar suas tarefas. Vamos lá. Aí manter a galera enganjada também, né? Porque quando você faz A isso, galera você dando faz com que feedback do que está acontecendo, né? ela se sente pertencente, entendeu? Isso aí. Ela se sente pertencente à empresa, ela sabe que ela está sendo vista, o que ela fala está sendo ouvido e a empresa depende dela, então você cria realmente um vínculo ali, um pertencimento dela para com a empresa. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje vai ser a segunda parte, né? Aí a partir da reativa, a gente falou na semana passada sobre a proativa. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o quê? A orientação verbal, gente. Deixa eu até mudar aqui esse... Vamos lá. O incentivo emocional por parte de um líder de equipe é fator fundamental para o desenvolvimento saudável de uma equipe. O elogio, quando bem colocado, tem o poder de gerar aquele esforço a mais do funcionário e fazer a diferença na entrega dos resultados. Gente, um elogio, quando você pega o colaborador, o mínimo que ele faça, mas se você elogia o que ele tem feito, você tem um desempenho dele muito maior do que quando você vai falar com ele, você só critique. Concorda? Vocês concordam com isso? Claro. Vocês já viram a diferença de Todos quando... nós somos assim, né? É o ser humano, né? Então, assim, se eu crio um hábito, e aí é hábito e é cultura da empresa de vocês. A gente está falando tudo isso aqui, gente, é cultura. Vocês precisam implementar uma cultura. Não pode ser uma coisa que é da Lune, não pode ser uma coisa que é do Flávio, não pode ser uma coisa do Anderson, não pode ser uma coisa do Felipe. Tem que ser uma coisa da empresa. A cultura da empresa é essa. A pessoa fez algo certo, ela vai ser elogiada. Então, seja o mínimo que for, elogie a sua equipe, para que você possa ter dela um desempenho melhor. Crítica, a gente vai ver mais na frente. Eu vou criticar também algumas coisas. Aliás, eu vou orientar essa pessoa para que ela tenha um resultado positivo também. Mas é uma orientação. Mas eu já elogiei tanto ela ela sabe que eu estou vendo o bom trabalho dela, e quando eu for orientar ela para uma correção, ela não vai se sentir desprestigiada, nem desmotivada. Boa, né? Vai aceitar melhor. Vai aceitar muito melhor. Tá? Então, tem que ser uma cultura. Coaching. O que é o coaching? Vocês precisam ser o coaching do colaborador de vocês. Vocês precisam fazer o coaching com eles. O que é o coaching? É um sistema racional e emocional que, através de perguntas bem elaboradas, que vocês têm que fazer com eles, faz com que o coach chegue por si mesmo na causa primária de seus problemas e elabore soluções que se comprometam com elas. Eu vou falar, a gente vai detalhar um pouco mais na frente sobre isso, mas vocês, que são líderes, precisam usar de coaching com o colaborador de vocês. Vocês vão usar de perguntas com eles, para que eles possam, eles mesmos, desenvolverem e acharem uma solução para o problema e poderem realmente tirar o máximo deles para que eles possam alcançar uma alta performance. Como que você faz? Então, olha só, beabá, tá? Contextualiza o problema. Aconteceu algo que você precisa trabalhar ele para extrair o máximo do seu colaborador. Então, você vai fazer o quê? Senta com ele. Você vai, primeira coisa, contextualizar o problema com fatos e dados. Não é superficial, não é eu ouvi dizer, alguém falou, fulano de tal falou. Não, você tem que ter o problema, fatos e dados na mão para você poder falar para ele o que está acontecendo. Ele tem que saber que você tem o conhecimento do problema e você vai ajudar o colaborador a identificar a falha. Você precisa fazer com que ele descubra, identifique as falhas e as suas causas. Não é para você pegar na mão e fazer para ele. Entendeu?
Ele precisa identificar onde ele falhou e qual foi a causa da falha dele. Como você faz isso? PPS. O que são PPS? Quem sabe? Não sei. Eu não sei, não. Nem eu. Perguntas poderosas de sabedoria. Caraca! PPS, tá? Então, são perguntas poderosas de sabedoria. Não adianta você fazer uma pergunta boba para ele. Você tem que fazer uma pergunta poderosa que você vai o quê? Você vai na raiz. Você vai fazer com que ele possa falar, putz, errei, falhei. Que ele possa identificar por que ele falhou. Se você não consegue fazer isso, o que acontece, gente? Quando eu não consigo fazer com que o meu colaborador identifique a falha ou como ele causou aquela falha, ele vai repetir. Ele vai repetir, é isso que eu ia falar. Não tem jeito. Então, isso aqui é para você usar de coach. Você quer coach puro com ele e você vai fazer com que ele já ache o quê? A solução. Aqui, ó, identificar quais mudanças ele fará. Ó, PPS, plano de ação. Então, você vai criar junto com ele um plano de ação e ele vai dizer o que ele vai fazer. Você não vai dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele tem, e através das suas perguntas, óbvio, tem algumas coisas que ele não tem conhecimento, você vai ter que ensinar. Aqui eu estou partindo do princípio que esse colaborador já foi treinado, tá, gente? Eu estou partindo do princípio que vocês já treinaram o colaborador de vocês, ele tem ciência de tudo que ele tem que fazer, ele está cometendo uma falha, tá? Então, nesse ponto, porque se ele está cometendo um erro que você não treinou, aí o problema é de quem? Ele não Da treinou. empresa. Porque não houve treinamento da empresa, ok? Então, vamos partir do princípio que ele é uma pessoa treinada. Você já explicou tudo que ele tem que fazer e está errando. Então, parte, senta com ele, diga o que aconteceu, contextualiza o problema, pergunta para ele. São perguntas que você vai fazer com que ele mesmo identifique a falha e possa dizer qual foi a causa daquela falha. Primeiro. Depois você vai inserir perguntas também para que ele possa identificar como ele pode mudar a forma dele agir, como ele vai fazer para poder agir de mudança através de um plano de ação para ele resolver o que ele está falhando. Depois que vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Vocês vão assinar e pactuar um acordo, você e ele se responsabilizando por tudo aquilo que ele identificou e se comprometeu em mudar. Tá? Isso aqui é matador, gente. Isso aqui é para você colocar o nível da sua equipe num nível muito elevado. É porque o cara sabe que vai ter prova, né? Ele vai assinar, depois se der ruim, quando a gente cobrar, não tem para onde correr, né? O mais importante disso aqui é o quê? Você não está mandando ele fazer, ele está dizendo o que ele tem que fazer. Tá? Ele sabe onde ele errou, ele descobriu a falha, sabe qual é a causa, e ele vai achar o caminho para resolver, e ele se compromete com você dizendo, olha, eu sei o que eu posso mudar, vou mudar e vou fazer isso, 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 e está aqui. Beleza, então se compromete, assina que data. Eu mandei, mas eu vou mandar de novo quando a gente terminar a sessão, aquele documentozinho, lembra? Que tem lá que ele fala o que ele vai fazer, assina, então aquele documento que você vai fazer isso aqui com ele, tá? E ele vai escrever, pode colocar ele para escrever com a própria mão, tá? Letra, próprio punho. Ele escreve o que ele vai fazer se comprometendo com você. Muito bem. Humberto, fala aí, Flávio. Aí, nesse slide, ele fala de causas, né, para analisar as causas e tudo mais. Mas é desejável também, porque, lógico, depende do nível, o cara tentar identificar as consequências também. Os potenciais danos que podem acontecer quando aquilo ocorre. Mas, ó, isso que você está falando... Eu digo assim, para ele entender o processo da empresa como um todo, entender assim, pô, cara, se eu falhei isso aqui, tem essa causa, assim, não está certo, eu vacilei nisso. E quando isso acontece, tem as seguintes consequências drásticas, né? Nocivas, que leva problema para o processo, causa estresse lá na frente e tal. Né? Se puder o cara identificar isso, ficaria muito bom, né? Seria maravilhoso, tá? Maravilhoso. Mas, na grande maioria das vezes, ele só está falhando porque ele não tem essa visão.
E aqui, qual é o primeiro item que eu trouxe para vocês aqui? Ó? Contextualize o problema para ele com fatos e dados. Então, você vai ter que trazer para ele essa consequência das falhas dele, contextualizando para ele, olha, essa falha aqui que você cometeu no dia tal, com o cliente tal, assim, ocasionou na empresa o problema tal, gerando um prejuízo disso, e que se você continuar cometendo, a gente vai ter você trazendo para ele a gravidade, que ele às vezes nem sabe da gravidade, mas você vai trazer para ele contextualizando o problema, tá? Então, você traz isso para dar essa dimensão para ele, mas onde você vai focar que ele identifique a falha que ocasionou esse problema todo na empresa e que ele busque a solução para elas, tá? Se responsabilizando por isso. Isso é tão forte que, só te agregando, né? Eu, na padaria, cara, a menina uma vez veio falar comigo, assim, reclamando, eu falei, pô... Aí eu fui falando passo a passo para ela, né? Falei, pô, e aí no fim eu falei assim, você tira seu sustento da onde? Ela daqui. Eu falei, pois é, imagina se você me trata mal, eu não venho aqui, aí aquela pessoa não vem, você bota aí 10 pessoas, menos 10 pessoas. Quando cair o faturamento no bolso do patrão, sabe quem vai ser a primeira mandada embora? Aí ela fez assim, né? Eu falei assim, pois é. Ela, caramba, nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, pois é. Então, quando a gente consegue fazer com que o parceiro ali de trabalho ali, o colaborador, entenda que ele faz parte da maquinagem ali, né, do maquinário, cara, se torna mais fácil, né? Muda a regra do jogo, muda a forma dele até agir, a coisa né? o senso de responsabilidade. Exatamente. Ele se torna... a gente falou de pertencimento, mas ele se torna responsável pela empresa. Ele é o dono da empresa. É trazer a responsabilidade como dono, né? Sim, então, todos são donos. Muito bem. Vamos lá. Feedback é toda orientação dada por escrito com o objetivo de ajudar o seu colaborador a melhorar a performance dela. Feedback é servir e é positivo. Feedback jamais deve ser confundido com orientação verbal, dicas informais. Quanto mais feedback de elogios você der, menos orientações serão necessárias. Então, assim, você vai ter sempre o feedback. A gente falou aqui do elogio e da orientação. São 2 feedbacks, ok? Não é crítica, é orientação e é elogio. É um feedback de orientação para que ele possa corrigir a rota. Quanto mais feedback você der, mais vai acontecer o que com a tua equipe? Ela vai deixar de falhar. Então, não é só a orientação dizendo o erro, mas muito mais do que o elogio. Então, quando você evidencia para ele, que você elogia ele nos pontos positivos, vamos dizer, você vai elogiar ele durante a semana 6 vezes, ou 5 vezes. Você chama ele para o feedback uma única vez para orientar ele alguma coisa que aconteceu de errado. Concorda que esse cara está tão bem com ele mesmo, motivado, que essa orientação não vai surtir efeito negativo nele? Agora, se eu não elogio ele de maneira nenhuma, mesmo ele trabalhando muito bem na área que ele faz, ou se a gente acha que ele não está fazendo... Eu vou falar, gente, o que eu estou falando para vocês aqui é que eu vejo na grande maioria das empresas, tá? O dono da empresa, o empresário, acha que por ele pagar o salário do colaborador, o colaborador não faz mais do que a obrigação. Ok? Esse eu acho que é a galera antiga, né? Não é nem antiga, não. Eu tenho pessoas que têm essa tem visão. Esse pensamento, okay? né? Tem o pensamento. Então, assim, ok, a pessoa está recebendo salário, mas se eu quero ter uma equipe verdadeiramente de alta performance, eu tenho que fazer o quê? Motivar a minha equipe no máximo que eu puder, gente. E eu só consigo motivar a minha equipe com elogio. Eu não consigo motivar a equipe com críticas. Críticas constantes. Porque na cabeça do colaborador, você não está vendo nada positivo dele, você está vendo só o que é erro. Isso causa o quê? Desmotivação. Ele já não consegue mais trabalhar, dar o máximo que ele poderia dar para vocês. Então, aqui é importantíssimo de vocês terem isso como... Lembra, eu vou bater muito nessa tecla hoje, tá? Cultura. Isso é cultura da empresa.
Você precisa adotar isso como uma obrigação. Contratou gente, você tem cultura na empresa, a cultura do feedback. A pessoa está sendo contratada, você tem que falar com o seu colaborador que está sendo contratado. Olha, aqui, nessa empresa, a gente tem uma cultura de feedback. Nós vamos te chamar para elogiar, mas nós também vamos te chamar para orientação. Então, aceite o feedback, não questione o feedback, aceite isso como uma parte positiva de crescimento, do seu crescimento profissional dentro dessa empresa. Ok? Cultura. Vamos lá. Como que é o feedback? Feedback deve ser imediato, um assunto específico, sem rodeios, e no que é o quê? Importante. Gente, feedback não é para ficar fazendo floreio, não é para demorar um mês para fazer feedback, não é. Feedback é aconteceu algo, seja para você elogiar, ou seja para você orientar, chama o colaborador e faça o feedback. É diferente de uma reunião que você vai fazer mensalmente, trimestralmente. O feedback é o quê? Ou é elogio de motivação, ou é orientação para correção de erros ou falhas. Então, ele não pode demorar muito tempo para ser feito. Não pode. Você tem que fazer essa coisa muito rápido. E tem que ser um assunto específico. Não adianta você trazer no feedback um monte de coisa que você acumulou, se foi anotando lá. Pô, o cara errou nisso aqui, hoje. Aí, passa uma semana, você anota lá. Ah, agora ele errou isso aqui. Agora ele errou. Aí você traz um monte de assunto para a reunião, para correção, para a orientação dele. Não é efetivo. Não adianta que você querer dar... às vezes as pessoas não se sentem à vontade de dar uma orientação ou dar um elogio. Aí começa a fazer um monte de rodeio. Já viu gente que faz um monte de rodeio para chegar no assunto? Gente, não precisa de rodeio, seja efetivo. Vá no ponto certo e diga o que ele precisa mudar. Tá? Faça perguntas para ele, para que ele possa trazer a solução para você. Tá? E no que é importante, gente, feedback não é para falar de coisas banais, coisas que não vão impactar o teu negócio. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Quem pode me dar um exemplo de coisas que não são importantes trazer no feedback? Vamos lá, quero a participação de vocês aí. Vamos lá. Quem pode me dizer? Traz do seu negócio aí, daquilo que vocês têm de... Às vezes pode ser um feedback numa hora errada, né? Você tem algo para resolver, sei lá, de contrato, né? E aí você tá meio enrolado ali, você chega e, gente, estou passando feedback aqui que o contrato tá enrolado, só que aí você tem que falar daquilo ali direto, só que aconteceu comigo. Eu fui dar o feedback e aí, no meio do feedback, eu falei assim, cara, mas isso aí vai acarretar coisa lá na frente e tal. Aí eu desviei. Entendeu? Então, aí tipo, foi até com meu irmão, ele falou assim, cara, não, vamos voltar para o agora, vamos resolver o agora, e aí depois a gente vê isso aí. Mas a gente tem que resolver o agora. Eu falei assim, beleza, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, o feedback que eu estava dando, eu mesmo interrompi e fui para outra coisa que, resolvendo agora, de repente não vai ter nem lá na frente. Né? Então, assim... Vamos pegar um outro exemplo aí de alguma coisa que não seja... Eu vejo tem que tomar alguma coisa da vida particular do cara, né? Que até pode te incomodar. Você às vezes percebe que aquilo não faz bem para ele nem para ninguém, mas, pô, tem que tratar disso no contexto da empresa, né? E você vai sempre fazer o quê? Você vai sempre colocar o filtro, né? Isso está impactando o trabalho dele, está impactando o resultado dele, está impactando a produtividade dele, está impactando na minha empresa? São as perguntas que você precisa fazer. Porque se isso não impacta, isso não é importante. E você só vai criar o quê com ele? Problema. Você vai se meter em alguma coisa que não é referente à sua empresa, que te incomoda pessoalmente,
mas que não está trazendo um resultado negativo para a tua empresa. Então, você vai trazer um problema que não é importante, não faz nenhuma diferença para você, você só vai criar um atrito. Concorda? Concordam com isso? Concordo. Então, tem que seguir essa receitinha de bolo, tá, gente? Mas tem que fazer. Não deixem de fazer, isso é muito importante. E aqui está aquela listinha, eu vou mandar para vocês depois, tá? Essa é a ficha de acompanhamento de feedback. Então, você vai colocar o que lá? Dia. Aqui, estatística é o que aconteceu. Você vai trazer o problema que acarretou. O feedback você vai trazer para ele, né? Ele, na verdade, vai falar quais foram as falhas, quais foram as causas. Ele escreve com o próprio punho, tá? E o compromisso também é dele. Aqui o compromisso é a mudança. O que ele está se comprometendo com você que ele vai mudar a partir de então. Concorda que aqui a gente está preparando um plano de ação para ele? Sim. Ao lado, ele que assina e ele cria um pacto com você, um acordo com você, que ele se compromete com aquilo que ele disse, que ele falhou e não vai falhar mais, porque ele está mudando a rota, tá? Ele criou um compromisso dizendo que vai mudar. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir o próximo, que é o resgate. Então, gente, primeiro, reativo. Então, eu vou para o elogio, reação, né? Elogio ou orientação, para poder o quê? Resgatar a minha equipe, não deixar a minha equipe ruir. Então, eu estou resgatando ela todo dia. Gente, ter empresa dá trabalho, tá? Se você quer ter empresa, dá trabalho. E se você quer ter uma empresa que dê lucro, você vai ter que ter trabalho para o quê? Sempre manter a sua equipe com uma alta performance. E na grande maioria das vezes, a gente sabe que é difícil, é trabalhoso, e a gente, não, isso aqui, ele errou, mas depois eu resolvo isso. Quantas vezes, né, a gente deixa a coisa rolar e fala, depois eu resolvo isso. Depois eu resolvo. E vai acumulando e vai virando o quê? Uma bola de neve. Daqui a pouco, um bom funcionário que eu às vezes escuto assim, poxa, Humberto, essa pessoa aqui trabalha comigo há 12 anos. Poxa, olha, ela durante 8 anos ela foi maravilhosa. Mas depois acabou. Mas por que acabou depois de 8 anos? De repente Porque estava não houve... desmotivada, né? Se você não faz um trabalho diário com seu time, para trazer seu time a alta performance, elogiando e orientando, vai ter uma hora que você vai perder o seu time. Ele vai vir somente pelo salário. Ele só vai vir porque ele precisa pagar a conta. Ele não está comprometido com a sua empresa. Então, dá trabalho, mas tenha certeza que se você fizer todo esse processo, você vai evitar problemas na sua empresa, você vai aumentar seu lucro, sua produtividade, e você vai manter um time de excelência e qualidade. O seu atendimento ao seu cliente vai estar sempre no alto nível. Sempre no alto nível. Tá? Então, vamos lá. O Jim Collins fala o seguinte, o rigor é aplicado primeiro no topo e se concentra naqueles que detêm a maior carga de responsabilidade. Ser rigoroso nas decisões sobre pessoas significa, em primeiro lugar, tornar-se rigoroso em relação às decisões sobre pessoas da alta gerência. Então, aqui, gente, é de cima para baixo. É de cima para baixo. A gente precisa trabalhar pesado nisso. Vamos para a advertência, então, tá? E a gente agora vai indo para o ponto mais crítico, né? A gente falou de reatividade, de ter reação, mas agora já é uma parte do resgate. E se a gente deixa isso passar, a gente vai ter um problema muito sério. Então, primeiro, advertência verbal e a advertência escrita. Qual é o objetivo disso? Alertar o colaborador que ele está tendo um comportamento que não é adequado à empresa. Tá? Então, você precisa trazer ele a consciência que ele está causando um problema. A advertência não implica o quê? Perda do direito da remuneração. Tem que ter muito cuidado com isso, gente. Eu vejo as pessoas, não, porque eu vou tirar a parte do salário dele porque ele errou. Gente. Isso aí dá problema.
se você faz isso, você está criando um passivo trabalhista. Não faça. Não faça. Então, estou dando a dica, porque eu vejo muitos empresários fazendo isso e tendo um problema na justiça depois. Aqui tá, eu vou mandar para vocês também, tá? Um exemplo de advertência para vocês aplicarem, se for preciso, tá? Espero que vocês nunca precisem aplicar com a equipe de vocês, mas eu vou mandar para vocês essa advertência aqui. Próximo passo. Não adiantou a advertência. O que acontece? Suspensão. É o ato de que você vai tirar ele das atividades. Ele vai ficar durante um período. E aí você vai ter que ver que período é esse. Como uma punição por um comportamento pelo qual ele já foi advertido anteriormente. Vou ser bem sincero com vocês. Se a advertência verbal, se a advertência escrita não funcionou, você acha sinceramente que uma suspensão vai funcionar? Ainda vai criar um outro problema, porque você de repente, você vai botar o funcionário em casa. Se você seja bem sincero comigo. Desconto, não vai dar certo, né? Então, melhor que eu não. nunca vi, sinceramente, nunca vi uma suspensão dar resultado. Nunca vi. Então, mas é uma forma, e aí estou falando de meio possível de resgate ainda. Se você ainda tem uma esperança de resgatar esse colaborador, a suspensão é uma possibilidade. E isso se esse colaborador valer a pena, né? Porque às vezes nem vale a pena, então, assim... O que eu estou falando para vocês aqui é para que a gente vai chegar no ponto pior cenário que agora, que é a eliminação, tá? Então, assim, mas você pode, por exemplo, sair da reativa e ir direto para a eliminação, sem passar pela advertência, sem passar pela suspensão. Depende se muito, você olhou, né? Se você olhar né? que no feedback que você está dando, que você criou uma cultura na sua empresa, você está vendo que o feedback não está funcionando, ele continua cometendo falhas, sendo bem sincero, você tem que fazer algumas... A gente vai falar sobre essas perguntas lá na frente, tá? E vamos falar aqui sobre a eliminação, depois a gente faz um resumo de tudo que a gente falou. Então, vamos lá. Ó. Demissão. Na demissão, vai ser a única maneira de você atender e respeitar as pessoas que estão dando resultado. Gente, se você mantém um colaborador que ele erra, que ele não respeita, que ele te está dando prejuízo para a empresa, que ele é uma laranja podre dentro da tua equipe, você acha que vai acontecer o quê com as pessoas que estão ao redor desse cara? Vai apodrecer todo mundo. As pessoas vão estar desmotivadas, gente. As pessoas não vão querer mais dar o máximo, elas vão, porque elas sabem que tem uma pessoa lá que está causando um problema para a empresa e ela não está sendo demitida. Tem que ter muito cuidado com isso, e eu vejo isso muito sério nas empresas. Não, mas essa pessoa aqui é meu amigo de anos. Gente, a amizade não tem nada a ver com a empresa, pelo amor de Deus. Você precisa ter uma equipe com você que dê resultado. Senão você acaba com o restante dos teus colaboradores. Acaba. Já vi algumas empresas onde o dono está lá, aí bota o irmão numa função que não tem nada a ver, mas como é de confiança, ele bota lá como responsável. Mas a pessoa não tem condição de assumir aquela função. Não tem. Então, assim, vou te ser bem sincero, tá? É a maioria que tem empresa familiar. É mais fácil você colocar o seu irmão em casa e pagar um salário para ele em casa do que você manter ele na sua empresa. Abrindo o jogo com vocês, eu vou falar sério, tem que ser assim. Então, não, tá com pena do seu irmão. Cara, pega ele e fala assim, cara, eu vou te dar um salário, você fica em casa e eu vou te bancar. Você vai ter muito mais lucro. Aqui o pau quebra. Vai por mim, é muito mais, cara. Então... Aqui... Agora, gente, é o quê? A gente está falando de time de alta performance. Os seus colaboradores têm que entregar, tem que ser medido.
Eles têm que te entregar. E se não estão entregando, existe um problema. E se você não resolver o problema, você só vai criar mais problema com o quê? Com o restante da equipe. Porque um que não é resolvido, ele contamina o outro, que contamina mais 4, que contamina e vai contaminando até você chegar num ponto que é insustentável. Daqui a pouco você está vendo um tsunami, você não sabe nem de onde veio. Eu fui fazer uma consultoria numa empresa, Campo Grande, e estava acontecendo isso, tá? Os donos, super gente boa, os colaboradores. Mas o que aconteceu com isso? Os colaboradores confundiram essa coisa de querer tratar bem o colaborador com amizade. Confundiram. E criou um problema gigante dentro da empresa. Quando eles foram ver, a coisa já tinha criado uma dimensão tão grande que eles tiveram que mandar um monte de gente embora, e eram pessoas que eles gostavam muito. Mas se eles não cortassem as cabeças, eles iam perder o negócio deles, porque estava impactando já no cliente. Olha que loucura isso. Então tem que ter muito cuidado com como vocês vão tratar, como vocês vão lidar com o colaborador. É legal tratar bem, mas você não pode deixar confundir amizade com você sendo dono da tua empresa. Tá? Tem que exigir que ele entregue. Ele é funcionário, ele é colaborador. Fora da empresa, você pode fazer o que você quiser com o colaborador. Agora, dentro da empresa, ele tem que atender às demandas e os requisitos que a empresa exige dele. Vamos lá. Vamos falar dos PPS agora. Ó. Humberto, me diz aí, como eu sei que eu tenho que demitir alguém? 2 perguntas básicas numa demissão. Gente, isso aqui é para você colocar isso no quadro. Na sua casa, inclusive. Primeira pergunta. Quando você olha para um profissional, se você perguntar assim, ó, faça essa pergunta para você, tá? Olha para o profissional e fala assim, eu contrataria esse profissional hoje para minha empresa? Primeira pergunta. Se a resposta for negativa, não, eu não contrataria ele para minha empresa. Você coloca isso aqui numa lista. Possíveis demissões. Só que a segunda pergunta é matadora. Se você der ok para as 2, a segunda, se essa pessoa viesse até você, dissesse assim, estou indo embora da sua empresa, você se sentiria aliviado? Se a resposta for sim, manda ela embora. Manda ela embora. Gente, 2 perguntas que você pode salvar a sua empresa. Essas 2 perguntas salvam a sua empresa. Tá? Então, sempre faça isso. Você tem lá, pode ter a lista de colaboradores, não sei quantos colaboradores vocês têm, mas façam isso com todos eles. Olha lá a lista que você tem, anota aí, fulano de tal, Zezinho, faça essa pergunta aqui. Cara, eu contrataria o Zezinho hoje para minha empresa? Hoje? Não. Vai para a segunda. Se o Zezinho viesse na minha sala, no meu escritório agora, na minha mesa, e falasse assim, olha, estou indo embora da sua empresa, eu me sentiria aliviado com isso? Amigo, se a resposta for em cima ou for negativa, se embaixo for positiva, você tem que mandar o cara embora, porque ele é um problema. E você, às vezes, não se dá conta disso. Você está querendo levar a coisa achando que vai melhorar. Não vai. Vamos lá. Gestão de pessoas para o sucesso da sua empresa. Então, a gente fala um pouco sobre isso aqui, né? Primeira coisa, motivação, gente. Sem motivação, o funcionário não consegue dar o melhor dele, não tem como. Elogie, motive, você tem essa função. Chegou na empresa, gente, motiva a tua equipe. Tem que motivar, você tem que extrair o máximo deles. A empresa, se você não fizer isso, você não vai conseguir o quê? Extrair o máximo para que você possa o quê? Fazer com que eles batam metas. E que tenha êxito nisso. Participação. Praticar a participação no ambiente de trabalho pode trazer o quê? Geralmente traz novas ideias. Se você faz com que seus colaboradores sejam participativos,
Eles vão ajudar você a trazer ideias novas, soluções novas. Você está deixando com que ele venha contribuir. Faça reuniões, faça brainstorming com eles, deixe que eles participem. Faça aquelas perguntas, eu falei para vocês, né, aquela caixinha de sugestões. Peça lá, ó, caixinha de sugestões, dê uma premiação. Premiação é assim, ó, se tiver uma sugestão onde a empresa ganhe algo, seja, reduza custo para a empresa, ou que a gente ganhe um cliente com essa sugestão, que aumente o lucro da empresa, dá uma bonificação para ele, coloca isso lá como cultura da empresa. Ó. A cultura da empresa, a partir de agora, todos aqui têm o direito de dar sugestões, e se a sugestão dada nos ajudar a ter mais lucro, a ganhar mais cliente, aí eu não sei, vocês vão adequar isso à empresa de vocês, tá? Dê uma bonificação, uma premiação para eles. Pode ser em dinheiro, pode ser... Aí vocês vão ter que, né, analisar o que vocês podem fazer, mas façam isso. Comunicação. Você precisa ter a sua empresa toda conectada, integrada, tá? Cultura. Vou bater muito pesado sobre cultura hoje. Tudo que a gente está falando aqui é cultura na sua empresa. Se você não tem, o que você tem que fazer? Tem que aplicar. Comunicação é o quê? Você tem que falar com o seu colaborador tudo. Então, ele precisa saber o que está acontecendo na empresa. Isso vai fazer com que todo e qualquer problema que seja comunicado chegue até você e seja resolvido rapidamente. O que está envolvido aqui nessa comunicação? A gente falou logo no início aqui, aquela reunião de 15 minutos, lembra? Isso aqui, a reunião de 15 minutos, é a cultura de comunicação na sua empresa. Nessa reunião, você sabe tudo o que está acontecendo nela, rapidamente. Todo dia, você não deixa nada passar, você resolve problemas rápidos. Você consegue, inclusive, agilizar processo, melhorar a sua qualidade de atendimento com o seu cliente. Tudo isso está na comunicação. Capacitação. Gente, tem que treinar o seu colaborador. Cultura. Você precisa adotar uma cultura de capacitação. Treinamento. Você precisa aprimorar os seus colaboradores. Independente do que ele faça, você tem que estar sempre o quê? Colocando ele para ir para workshops, palestras, congressos, voltado para o teu negócio. Tem uma... Humberto, no Rio de Janeiro, é complicado na minha área. Vou dar exemplo, tá, Luni? Estética. Às vezes você pode até falar para o Humberto, mas a minha colaboradora aqui não é de estética, mas ela nem precisa disso, porque ela não vai atender o cliente. Na estética sou eu que atendo. Mas você concorda que se a sua colaboradora for para um congresso de estética, um workshop, e souber mais sobre o que você faz, ela vai conseguir atender melhor o seu cliente? Desde que ela está lá, eu já comprei 3 cursos online de estética e de marketing, que é o que ela faz diretamente. Dois presenciais, um foi do Érico Rocha e o outro a gente fez 6 meses, e mais os online, eu sempre pago para ela. Só de curso, ela tem muito curso. Muito curso, eu pago muito. Parabéns. Parabéns, é isso. E vou te falar, até numa palestra não foi de coach, mas foi uma palestra de psicologia, paguei para ela ir também. Parabéns. Eu tenho uma cliente que ela tem buffet e tem padaria. Se você fala assim, poxa, padaria, Humberto, ela treina todos os colaboradores dela em inteligência emocional. Aí você vai falar o seguinte, Humberto, mas a pessoa está lá, está entregando pão, né? Ela é referência. Ela é referência no atendimento. É o diferencial, né, cara? Diferencial, porque todo mundo está acostumado a entrar na padaria e a pessoa ser mal atendido. O cara pegar lá o saco, toma aí, você quer quantos pães? Exatamente, 10, toma aí. Entendeu? Então, assim, se você consegue treinar, capacitar melhor seu colaborador,
você vai conseguir extrair dele o máximo e o seu cliente vai ser muito melhor atendido. Você vai ter excelência no atendimento ao seu cliente. Se você tem excelência, você fideliza. Se você fideliza, você tem o quê? Recorrência. Esse cliente vai voltar sempre. Se ele vai voltar sempre, você vai ter o quê? Aumentando o seu lucro, sempre. Gente, não tem como você fugir disso. Quanto mais treinamento, quanto mais capacitação, mais lucro para a sua empresa. É uma receita de bolo. Receita de bolo, tá? Então, se não faz, coloque como cultura na sua empresa treinamentos. Treine até que... a gente fala isso, o Paulo fala muito isso, né? Treine até se tornar. Equipe. Desenvolver o trabalho de uma equipe é importantíssimo, mas você só consegue desenvolver, gente, só dá para funcionar você ter uma equipe de alta performance quando você fizer tudo que a gente falou antes. Não adianta você querer trabalhar e querer uma equipe boa se você não adotar tudo que a gente acabou de falar aqui. Comunicação, capacitação, motivação. Você está fazendo tudo isso, montando o quê? Um quebra-cabeça, onde você, no final do processo, quando você fizer tudo isso, você vai ter uma equipe de alta performance na sua mão, fazendo um pedacinho de cada coisa. Só que a gente vê as pessoas querendo ir lá para o final do túnel. E aí ela vai lá querendo, não, Humberto, eu vou falar porque eu faço vários treinamentos, né? A pessoa acha que a gente faz milagre. E aí, não, eu quero que você faça porque as pessoas estão com problema. Tá, mas e a cultura da sua empresa? Como que ela é? Você dá feedback, você orienta, você capacita, você treina a parte técnica, você... Entendeu? Então, é óbvio. Tem resultado? Tem. Se você fizer a capacitação, um treinamento com a equipe, tem resultado? Tem. Mas ele vai ter um resultado muito melhor se você for fazendo toda a parte da cultura. Isso é cultura da empresa. Conhecimento e competência. Um profissional competente terá menores chances de erro. Como você consegue ter um profissional que tenha competência? Ele tem que ser especialista no que ele faz, gente. Especialista. E ele só é especialista se ele faz o quê? Se ele conhece o que ele faz. Conhece o que ele faz. Então, ele tem que saber muito bem, ele tem que estudar sobre aquilo. Você tem que cobrar dele conhecimento, você tem que cobrar dele o quê? Eficiência, competência. Quando você vai exigindo dele isso, você vai criando um especialista. Se você cria um especialista, você tem um time de alta performance na sua mão. TID, o que é TID? Quem pode me dizer? Quem sabe? Eu também não sei, não. Hoje você superou. Treinamento e desenvolvimento. Isso aí, treinamento e desenvolvimento. O Flávio tá ligado, o Flávio ficou olhando ali, cara, o que isso pode acontecer? O que é isso? O que é? Foi malandro. Flávio, hoje não tem aqueles pontos, não. Hoje não tem o carrucho, não. Na próxima sessão vou trazer tudo isso aqui, ó. Lembra que no próximo eu vou trazer TID, vou trazer PPE, vou trazer tudo no carrucho, hein? Tem um monte de questão pronta aí. Tá? Tem só a pegadinha aqui. Então, é o quê? Treinamento e desenvolvimento. Então, assim, o treinamento é necessário para que os colaboradores possam evoluir dentro da empresa nos aspectos profissionais e pessoais. Treinar pessoas de serem motivadas e capacitadas fará com que você tenha maior produtividade e tenha o quê? Você possa ter assertividade, qualidade. Agora, não adianta só treinar, tem que desenvolver internamente, não só a parte técnica. Então, a capacitação é muito voltada para a parte técnica, ok? O treinamento não é só a parte técnica, você está treinando ele, desenvolvendo ele também na parte emocional. Nada adianta você ter uma pessoa muito e excelente tecnicamente na sua empresa se ela não tiver o quê? Inteligência emocional. Né? Não adianta. Você vai ter uma ótima pessoa quando se fala de trabalho, mas uma pessoa que não consegue conviver em equipe, não consegue conviver com os colaboradores. Vou dar um exemplo aqui, não vou falar nomes, né? Mas uma pessoa que trabalhou comigo e era um diretor. E a gente foi atender a Ambev uma vez. E chegamos na Ambev, reunião, e lá
diretor da Ambev, gente, tecnologia da Ambev, o cara top das galáxias. Chegou por esse diretor e falou assim, cara, eu já te pedi várias vezes, eu quero o seu telefone, porque eu não quero falar com o seu colaborador, eu quero falar com você diretamente, você é o diretor. Eu sou diretor, então eu quero falar diretor com o diretor. E ele se recusava a dar o telefone. Ele não era o dono, tá? Ele era o diretor. Tanto, olha só a inteligência emocional da pessoa, hein? O cara era excelente tecnicamente. Diretor, excelente. O cara sabia muito. Aprendi muito com ele. Ele chega na mesa de reunião, o diretor perturbou tanto ele, querendo telefone, sabe o que ele fez? Quem chuta o que ele fez? Jogou o telefone na mesa. Pegou o telefone dele, tirou a bateria, falou, toma aqui meu telefone. Levantou da mesa e foi embora. O cara fez isso numa mesa de reunião dentro da Ambev, gente. Era o nosso maior cliente. Tem ideia do que é isso? Falta de inteligência emocional? O que pode ocasionar? Você imagina se a gente perde... Você não tem ideia do que aconteceu depois. O presidente teve que ir lá para reverter todo esse processo. Quase a gente perde a conta. Uma coisa louca. Só não perdemos porque não foi o diretor de tecnologia que tinha colocado a gente lá. Foi um outro diretor. E aí, o comercial conseguiu resolver o problema junto com o presidente da empresa, porque senão a gente tinha perdido uma conta. Mas o amigo rodou, né? Pior que não. Pior que não. É isso que eu estou falando. E aí, tem você coisas, demitiria ele? Tem coisas que você tem que ter muito cuidado com quem a pessoa pode ser maravilhosa tecnicamente, mas se você manter uma pessoa que não tem inteligência emocional na sua equipe, você pode ter um prejuízo muito maior. Posso dar um exemplo também que aconteceu lá? Pode. A Maria, ela é muito competente, assim, sabe? Ela faz... Mas ela agora até... depois que você falou, já há umas 2 semanas, que a minha responsabilidade é também, né, cuidar do emocional, do desenvolvimento dela. Nós temos uma cliente que tem um horário de 14 horas todas as sextas-feiras. Já é esse o horário dela, já. E ela não é às 14, ela começa 12h30, mais ou menos, e vai até às 15. Então, no 14, ela está lá sendo atendida e é uma cliente que demanda que mais de uma pessoa fazendo tratamento nela pela quantidade de coisas que ela faz. E aí, uma lead, né, liga e fala assim, tá, eu quero marcar uma consulta. Você tem preferência? Sim, eu quero às 14 horas na sexta-feira, no horário que a outra tá. Que já vem com a gente, entendeu? E ela falou assim, quando eu cheguei, ela estava respondendo para a cliente. Pode sim, sexta-feira, 14 horas. Eu falei, Maria, mas 14 horas é o horário que está a outra. E aí ela, não, mas se a gente não der esse horário, a gente vai perder a cliente. Você está entendendo? Uma questão eu acho que é de inteligência emocional, porque em determinado momento ela acha que ela não está segura, né? Não tem segurança. Porque se ela falasse para a cliente assim, olha, esse horário eu não tenho, a gente realmente, dia de sexta-feira, a gente tem uma demanda muito grande e já tem clientes com a gente que, por exemplo, ela deu exemplo dessa cliente, tem uma cliente que está há 5 anos conosco, então ela tem esse horário já gravado, então a gente tem isso, né, de ter muito cliente há muitos anos, então nossa agenda é bem apertada e tal, mas eu tenho um horário aqui, a gente pode ir na sexta-feira tal. Sei lá o quê. Aí, não, isso daria para a cliente uma visão de assim, poxa, que legal, né? Tem cliente ali que está nesse horário há 5 anos, poxa, então geraria funciona, valor. Vai gerar valor para a empresa. Geraria valor. De qualquer maneira, ela nem precisava entrar nesse contato, ela poderia falar nesse contexto, olha, às 14 eu não tenho, mas pode ser mais tarde, pode ser às 16, entendeu? Quer dizer, aí eu conversei com ela, falei, tá vendo? Olha só, vários pontos aí, mas eu não vou entrar nisso, mas o que eu quero dizer é que isso é também uma falta de inteligência emocional. Quando, lá, que esse cara que jogou o telefone lá, tirou a bateria, tipo assim, eu não vou dar meu número, toma, para você entender.
também, no caso dela, também eu acho que foi, não foi uma coisa agressiva, mas foi uma coisa que poderia gerar problemas para a empresa por conta de uma insegurança muito grande dela. Ou Entendeu? falta de conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa não tem nem... A pessoa, às vezes, ela ali criou um problema por não entender o problema que ela ia gerar na frente, né? Sim, mas é porque... Então, A gente falou vai disso fazendo aqui, o Flávio trouxe exatamente esse exemplo, né? Do problema que vai ocasionar de uma falha dela. Então, o que poderia ocasionar, por exemplo, se ela marcasse esse horário e a cliente chegasse lá? E acontecer que a cliente que chegou nova, ela não teria não ia ser atenção, atendido. não ia ter a atenção que ela merecia. A que estava sendo atendida, que já é uma cliente antiga, ia se reclamar, desprestigiada. Né? Desprestigiada. Poxa, marcaram no meu horário, sabe que eu tenho esse horário todo dia, toda sexta-feira. Né? Só que assim, ó, aí, Lune, vamos lá. Foi bom você pegar esse exemplo, tá? Que aí a gente vai voltar lá no feedback. Qual é a sua função? É chegar, sentar com ela nessa hora, lembra? Feedback é imediato, aí você pega ela e fala assim, ô Maria, olha só, isso aqui aconteceu, vou falar para você os problemas que iriam acontecer se você fechasse, ó, aconteceria isso, a cliente nova ia acontecer isso, ela não ia voltar mais, a cliente antiga ia se sentir desprestigiada, ia perder a cliente antiga e já está com a gente há muito tempo. Aí você vai colocando para ela, contextualizando, trazendo dados para ela, financeiros, inclusive, se aquilo ali tivesse acontecido. Beleza, feedback. Então, olha só, o que você pode... Aí você traz para ela, aí a pergunta, ó, fala para mim, você concorda que isso aqui é um problema? Faz sentido para você? Vai fazendo pergunta para ela. Aonde você acha que teve o problema? Onde você acha que você falhou? Você vai falando, perguntando para ela, e ela vai respondendo, poxa, eu acho que é isso e tal, realmente errei assim, por causa disso, mas ó, eu só fiz isso por causa disso. Então, ela vai trazendo as causas também. Não, tá bom, agora a causa que ela falou foi essa. Ela não fez mal, ela fez assim. Beleza. Ela achou que se ela não desse o horário que a cliente arguiu, que ela ia perder a cliente. Entendeu? Então aí você vai falar o que com ela agora? Ó, lembra? Você trouxe o problema que poderia acontecer, ela já identificou a falha, falou para você também as causas, você traz para ela agora outra pergunta, que é o quê? Aonde ela vai mudar? Como que ela vai mudar? Aí ela traz para você, ela se comprometendo em mudar e não fazer mais isso. Lembra? Preenche a ficha com ela, assina, ali ela se comprometeu, fez um acordo com você. Pronto, ali esse erro ela não vai cometer mais. Bom, fechou. Esse é o verdadeiro feedback. Sim. Tá? Isso é legal. Vou imprimir essa ficha. Bom exemplo que você trouxe aí, que é exatamente o que a gente acontece na empresa. Porque a gente pensa, às vezes, que falta de inteligência emocional é só quando a outra pessoa grita. Não, são várias... Eu acho que esse exemplo foi uma falta de inteligência emocional, porque uma insegurança muito grande, né? E existe isso muito, né? Até numa venda, acontece muito na venda. Esse ela já parou, mas, tipo, ela ia dando desconto ao ponto que a gente estava quase pagando para a cliente, entendeu? A cliente, não, mas... E ela ia... Aí eu sentei com ela e falei, olha só, não tem esse programa aqui que faz o cálculo, né? A gente coloca... Quanto a gente ganha? A nossa margem lá é 30%. É 30%. Poxa, se eu te dou 20%, tu paga no cartão, tô pagando para você. Vai pagar a taxa do cartão, vai pagar tudo. Você tá... Antecipação. Antecipação. E as parcelas já dá 9,88. Entendeu? Então, ela já agora, essa parte já melhorou bastante. Eu expliquei, fui lá no programa, expliquei, tá vendo aqui? Olha só qual é a margem de lucro. A margem de lucro é isso. Então, isso aí, feedback. Feedback. E aí, agora lembrando sempre o que, o Lune, é importante, você deu 2 casos aí de erros, né, que você orientou. O que você precisa evidenciar? Eu sei que você deve fazer isso lá, mas é o quê?
o elogio, Ah, né? sim. Elogiar sempre ela, ver o que ela acerta, o que ela fez bem. Poxa, Maria, parabéns, cara. Ó, excelente, excelente seu comportamento com a cliente tal, excelente que você conseguiu fechar isso aqui, excelente, entendeu? Sim, sim. Evidencia mais, porque isso traz motivação para ela. Não, então, isso é por isso que eu quis falar, porque no caso dela, eu acho que é assim, é muito ligado à autoestima. Então, no caso dela, realmente tem que fazer mais reforços positivos na Isso aí. atuação dela, que aí eu acho que ela vai tendo assim, né, se Ela sentindo mais capaz, então vai ela ter mais garra, vai ter mais motivação de vir não, ela trabalhar, até de fazer tem, o. mas ela tem garra e tem motivação. Ela é muito boa funcionária, mas eu acho que ela por conta da baixa autoestima, então, às vezes, o cliente, né, ele quer uma coisa e ela não sabe dizer não. E, às vezes, atrapalha a empresa. Nesse caso aí, graças a Deus, quando eu consegui resolver, eu Chegou na hora. peguei na hora e estava dando essa mensagem para a cliente, e resolvi. Mas eu Legal. acho que as coisas que ela peca é justamente nisso, porque ela tem uma autoestima baixa. Aí que você falou assim, pô, o que que a história pessoal da pessoa impacta? Então, nesse caso, impacta isso, né, Isso aí. nela. E aí, a gente vai falar aqui, né? A nossa empresa precisa ter foco nas pessoas, gente. Tá? Foco nas pessoas. Nosso cliente, quando a gente vai fazer uma venda, são pessoas envolvidas. Ah, mas Humberto, eu trabalho com empresas. Tá, mas quem gerencia essa empresa? São pessoas. A gente lida com pessoas, a gente não lida com máquina. Então, são pessoas. Então, foco sempre em pessoas. Se eu estou falando da minha equipe, que eu quero uma equipe de alta performance, meu foco é nas pessoas. Eu vou ter que treinar, eu vou ter que educar, vou ter que motivar, vou ter que liderar, vou ter que dar exemplo, eu vou ter que inspirar a minha equipe. As pessoas têm que ver em mim um líder nato, tem que ver em mim um líder inspirador. Eu tenho que focar nas pessoas, falando, não, aí tem muita gente que fala assim, né, o empresário, não, eu sou dono, o que eu mandar tem que ser feito e está sendo pago para ir. Gente, isso não é foco em pessoas. Não, você não consegue extrair o melhor delas se você age dessa forma. Então, assim, foca nisso, foca nas pessoas, vamos tentar extrair o máximo que a gente pode dos nossos colaboradores fazendo exatamente isso. Olhando para ele o que eu posso extrair de melhor dele. Eu só consigo fazer isso se eu estiver treinando, motivando, educando, liderando de forma inspiradora. As pessoas são consideradas o quê? Parceiros e colaboradores, e não o quê? Batedores de cartão de ponto, gente. Já ouviram isso? Isso é muito antigo, né? Batedor de cartão de ponto. Mas ainda tem muito isso, tá? Muitas empresas que não existe colaborador, existe batedor de ponto e o cara é obrigado a fazer o que ele faz porque ele está sendo pago para isso. Como que a gente faz para ter foco nas pessoas? Primeiro, recrutar e selecionar rigorosamente. Então, a sua obrigação é ter um recrutamento rígido e rigoroso. Quando você se recrutou, a pessoa está dentro da sua empresa, aí é sua responsabilidade. Educar, 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 treinar, 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 até a pessoa se tornar. Remunerar acima da média. Se você quer reter talento, olha só. Ah, Humberto, mas eu pago e a pessoa consegue alguma coisa melhor, vai embora. Se você quer reter talento, infelizmente você vai ter que remunerar essa pessoa acima da média no mercado. Se essa pessoa é boa, se ela é boa tecnicamente, se ela é boa na sua inteligência emocional, se ela está trazendo resultado para a sua empresa, e você não pode... Lembra daquela pergunta? Eu contrataria essa pessoa hoje. E a outra pergunta qual é? Se essa pessoa viesse e me dissesse que iria embora, eu ficaria aliviado? Agora, você pense nessa pessoa, o contrário, tá? Não para demitir, mas se você precisasse que essa pessoa ficasse na sua empresa. Faça essas duas perguntas agora nesse sentido. Pensa agora numa pessoa que a pessoa olha para ela e diz, pô, você contrataria? Pô, Beto, sim. Pô, eu contrataria 10 dessa hoje. Se eu tivesse 10 iguais a essa, eu contrataria 10. E a segunda pergunta é o quê? Se essa pessoa chegasse para você hoje e falasse assim, estou indo embora porque consegui algo melhor, como você se sentiria?
mal ou aliviado? Se você responde que é mal, você tem um problema na mão. Porque se você não remunerar bem essa pessoa vai embora. Simples assim. Gente, a coisa mais difícil é contratar gente boa no mercado, não é? É a coisa mais difícil. E muitas das vezes você treina, capacita, a pessoa sabe tudo e tal, e você continua dando salário baixo para ela. Você acha que essa pessoa vai ficar com você ou vai embora? Primeira oportunidade, ela vai. Vai embora, gente. E, assim, remunerar acima da média, não estou falando que você tem que só aumentar salário, não, tá? Existem outras formas de você remunerar essa pessoa. Participação, assim, tem várias coisas, tá? Você tem que ver o que se adequa à sua empresa. Tem participação no lucro, tem equity, tem, né, botaram aí uma parte da pessoa, já vi vários assim, né? A pessoa vira sócio. Cara, isso é muito motivador. Tem várias formas. A V4 trabalha assim. Eu não conhecia, né? Eu tinha uma barbearia. Eu vivia numa caixinha assim, ó. Que, quando eu conheci o marketing, assim, eu comecei a ver as coisas, explodiu um mundo, mano, sem fronteira para mim, né? E, cara, quando eu cheguei e vi o sistema de trabalho dos caras, eu falei assim, mano, o pessoal trabalhando, pessoal engajado, meu irmão. Não, pô, o nego resolve o problema que não é teu. Exatamente. O problema é do cara, do dono lá na ponta, lá, e o cara, não, meu irmão, pode deixar que eu resolvo para você, porque sente que é dono da empresa. Você não precisa. Mas o que mais um dono. O que faz na sua? Como é? Como é o sistema, né? Então, você tem participação e, dependendo do seu desempenho, você vira sócio da empresa. Entendeu? Então, assim, todo mundo começa a trabalhar. Ué, a gente perdeu um garoto agora, porque a gente está no processo de M&A, né? De junção de duas unidades. E aí tinha um garoto lá que ele era SDR, ficava ali no telefone ligando, vendendo, marcando reunião. E ele falou pro rapaz lá da base lá, né? Falou, cara, vou me inscrever na Matriz. Mas por quê? Porque a Matriz tem o glamour, sabe? Tem toda, né? E aí o cara, eu acho que o amigo lá de Minas, ele não levou muito a sério no potencial do cara. O cara escreveu, passou, mas foi embora, mano. Sabe? Existe o Lune, existe algo que se chama, já ouviu falar, hoje estou trazendo um monte de sigla, né? Para de sigla. Mas são termos conhecidos no mercado, tá? Então, é PPR, já ouviu falar PPR? Mas também não sei o que é, não lembro. Programa de participação nos resultados, tá? Então, você dá uma participação para os seus funcionários em cima do lucro da sua empresa. Se a empresa der lucro, ele ganha. Se não der lucro, ele não ganha. Então, quando eu falo aqui remunerar acima da média, pensa o seguinte. Hoje você tem lá um lucro de 30%, tá? Chutando aqui. 30%. E você fala o seguinte, gente, olha só, esse aqui é o salário de vocês, vocês estão ganhando aqui R$1.000. Se a empresa vender mais 10%, vocês vão passar a ganhar em cima desse lucro. Isso eu faço. Você acha que o seu colaborador... quando você falar isso, ele vai fazer o quê dentro da sua empresa? Sim. Ele vai trabalhar mais. Então, eu faço ele vai fazer o quê? Porque, lembra, o lucro está atrelado não só à venda. O lucro está atrelado não só à margem. Aliás, está dentro da margem, mas o lucro está atrelado ao quê? Uma redução de custo. Sim. Não só aumento de preço. Então, ele pode fazer uma coisa que, de repente, ele está desperdiçando na empresa, que ele está indo dinheiro para o ralo. Eu falo, peraí, eu estou gastando aqui, estou acendendo luz que eu não tinha que acender, então, se eu economizar na conta de luz, eu vou ganhar mais? A empresa vai bater o lucro e eu vou ganhar mais? Espera aí. Ele começa a ser dono do negócio. A Educ fez isso. No escritório gigante, eles tinham essa coisa assim, imagina, um escritório gigante, a pessoa vai no banheiro, acende a luz e não apaga. Não é meu? A pessoa usa papel e usa papel demais.
pega um copo e troca o copo toda hora. Pô, o pessoal fez uma política assim lá, nossa, reduzir o que eles falaram, que quase a metade. Porque todo mundo, ó, pô, a luz está acesa, hein? Ia lá e pá. Ó, a água aí, ó, a água está vazando, ia lá e pá. Então, assim, né, reduziu para caramba os gastos deles e esses gastos reverteram em premiações. É isso aí. Entendeu? Show. Gente, olha só, a gente está falando de coisas aqui que eu estou trazendo para vocês, é o que as grandes fazem, tá? Ambev faz isso, Bradesco, Itaú. Ele está falando de coisas que são normais no mercado. Vou dar um exemplo, tá? Um diretor, por exemplo, do Bradesco, ele ganha numa bonificação dessa, ele ganha mais de R$1 milhão. De bonificação, não é salário, tá? De bônus. Bônus. Então, e você acha que qual é o desempenho, né? Por que as empresas dão lucros absurdos? Constantemente. Porque as pessoas sabem que elas vão ganhar mais se ela fizer o melhor para a empresa. Então, pensem nisso. Eu não sei como vocês conseguem adaptar isso para a empresa de vocês, trazer um pedaço do lucro e distribuir, a gente chama de distribuição dos lucros, né? Então, você pode distribuir lucros não só para o sócio, mas também para os colaboradores. Existe um processo para fazer isso também na parte trabalhista. Você pode colocar isso como e regularizar isso no sindicato, por exemplo. Isso é um processo que você pode fazer, tá? Então, pensa nisso, tenta ver o que você consegue adaptar para você reter talentos, sempre. Olha, e a meritocracia, gente, você não vai pagar para quem não entrega, tá? Então, como que a gente faz? Eu vou dar um exemplo da empresa, tá? A gente fazia isso. Então, a gente tem a avaliação. E aqui, ó, tá vendo aqui? O número 4, ó, avaliar desempenho diariamente. Então, como que você avalia desempenho? Você cria KPIs, tá? Ou OKRs. Cada um dá um nome que quer. Um monte de sigla de novo, né? Então, o que é KPIs e o que é OKR? São indicadores. Vou traduzir para vocês. Indicadores. Que indicadores são esses? Indicadores de desempenho. Então, você vai criar de indicadores para os seus colaboradores. Cada um vai ter um indicador diferente. Se o cara é de venda, você vai criar um indicador para ele de metas de venda. Se ele é um indicador que você quer que a pessoa... não é valor que você quer, mas... Vou dar o caso que a gente falou isso no início do curso aqui da Lune. Eu quero ser reconhecido. Então, eu vou fazer um indicador que seja o quê? Que a pessoa traga mais clientes para mim. Então, eu vou criar um indicador que a pessoa tem que trazer 10 clientes por dia, ou 10 clientes por semana. E, em cima desse indicador, eu avalio o desempenho. Ela está abaixo dos 10 ou está acima dos 10. E aí você define o seguinte, olha só, se você estiver acima dos 10 e a empresa der lucro, eu te dou tantos em cima do seu salário. Entendeu? Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar melhor. Quem tiver dúvida, quiser saber mais, eu posso explicar melhor a vocês como que funciona e como vocês adotarem na empresa de vocês. Então, avaliação de desempenho através de indicadores, dar feedbacks constantes, a gente já falou isso aqui, e cobrar resultado. Tem que cobrar resultado, e é meritocracia. Entregou resultado, merece mais. Não entregou, merece menos. Meritocracia, simples assim. Por exemplo, quando eu falo de entregar mais, pode ser que você não dê um bônus de salário, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de indicador semanal. Você criou um indicador semanal para você e para os seus colaboradores, tá? Aí, não é a meta mensal, tá? Semanal. Para você motivar o seu colaborador, o que você faz? Gente, quem bater a meta aqui, quem for acima da média aqui semanal, eu vou dar, sei lá, um voucher no Outback, R$50. Te dou aqui ou sei lá, uma pipoca lá no Cinemark, não sei. Ou sem valor, você fala assim, olha, quem bater vai sair meio expediente na sexta-feira. Vai trabalhar só meio expediente. Ou vou dar folga na segunda. Tá entendendo que você pode fazer várias coisas para motivar a sua equipe a ele render mais e te entregar mais? Vai de vocês adotarem isso para vocês extraírem o melhor da equipe de vocês, uma equipe de alta performance. Estabelecer follow-up com eficiência. O que é o follow-up? Você precisa criar
esse retorno para ele. Você precisa criar com eficiência isso. Sempre está abastecendo ele de informação. Obedecer a processos e normas claras. Você precisa esclarecer para ele quais são as normas da empresa. Tem que ser muito claro para ele. Não pode ter nada oculto. Lembra da cultura? Lembra do manual lá de integração que eu mandei para vocês? Lá no manual vai estar tudo escrito. Direitos e deveres, regras da empresa, o que você gosta, o que você não gosta, o que pode, o que não pode. Prestar contas de resultados sistematicamente. Então, eles vão sempre prestar contas. Aliás, vocês vão sempre prestar contas com eles dos resultados. Gente, não é só falar para eles que a empresa não deu lucro. Tem que falar para eles se a empresa deu lucro. Ué, a empresa deu lucro, eu não vou falar porque senão eles vão querer aumento de salário. Desculpa. Não funciona assim. Não funciona assim. Se você quer uma equipe que seja coesa com você, tem que estar nos maus e nos bons momentos. Tá? Desculpa. Estimular e promover desenvolvimento técnico e emocional, a gente já falou sobre isso, reconhecer e valorizar bons resultados e melhorias. Gente, esses 11 passos que a gente acabou de falar, o que é isso? É a cultura da sua empresa. É a cultura da sua empresa. Se você adotar isso como cultura, tenha certeza, não tem como fugir. Você vai ter uma equipe, um time de alta performance sempre de altíssima qualidade. Paulo Vieira fala o seguinte: grandes empresas são feitas de grandes profissionais. A sua empresa é a cara da sua equipe. E a sua equipe é a sua cara. Quem é o líder? E que líder você é? Você tem que se questionar. Ou que líder você está sendo? Porque sempre a gente pode mudar para melhor. Então, vamos lá. Avaliação de desempenho para a gestão de pessoas. Autoavaliação. Gente, eu posso fazer alguns tipos de avaliação com meus colaboradores e vocês receberam lá aquele questionáriozinho de avaliação. Então, eu posso cobrar do meu colaborador uma autoavaliação, ele mesmo se avalia, eu não vou avaliar, então você pede para que ele possa fazer uma autoavaliação. Você dá um questionário para ele e fala assim: olha só, eu quero que você me dê aqui a nota, se autoavalie aqui. Deixa ele cair a ficha. Deixa ele se autoavaliar em todas aquelas áreas, técnicas e emocionais. Outro, avaliação pelo superior imediato. Você vai dar para o líder avaliá-lo. Ok? E avaliação da equipe. Então, você pode ele não vai se avaliar, o líder dele imediato não avalia, mas quem vai avaliá-lo é a equipe. 3, né? Eu falei 3 tipos, não falei? Qual é a quarta avaliação? São esses 3 juntos, que é a 360. Tá? Então, ele se autoavalia, o superior imediato avalia ele e a equipe avalia ele. A gente chama de avaliação multidirecional ou avaliação 360 graus. Tá? O que eu prefiro? A 360. Porque ele não tem nem como discutir, porque quando ele se autoavalia, você pode levá-lo para um feedback, por exemplo, e falar: mas eu dou essa nota aqui por causa disso, disso, disso. Eu não concordo com você. Ok. Agora, ele não concorda com a equipe inteira? Que deu a nota para ele baixa naquilo ali? Tá, entendeu como muda o conceito? E é melhor para que ele caia a ficha, né, de que ele está se comportando mal, ou de que ele está tendo um desempenho ruim naquela área. Quais são os benefícios disso? Crescimento profissional e pessoal dele. E você pode atrelar a essa avaliação a promoção e bonificação. Então, fala assim, olha só, tem aqui a avaliação. Cada avaliação, se você melhorar, se você tiver um índice acima de 10, acima de 8, por exemplo, eu tenho aqui uma bonificação e uma promoção. Gente, uma coisa, ó, se você lembra que eu falei? Se você avaliou bem tecnicamente, a pessoa está no alto nível. Média 9 para cima. Você tem uma inteligência emocional também, média 9 para cima, você precisa promover esse cara. Então, mas não faça nada no achômetro. Meça. Tudo que é medido, você consegue mensurar bem e você vai conseguir fazer a melhor escolha e a melhor decisão. Napoleão falava o seguinte:
Sempre se tem soldados suficientes quando se sabe usá-los e quando os generais não dormem nas cidades, mas, em vez disso, acampam com suas tropas. O que ele está dando aqui de exemplo? Quando os generais, os líderes, não estão isolados da sua equipe, mas estão juntos, dormindo na mesma, né, ali junto, no mesmo tipo de cama, lá na lama, lá no frio, no calor, quando ele está ali, você consegue extrair o melhor resultado da sua equipe, porque eles vão ser inspirados pelo líder. Bom, a gente falou de tudo, né? A gente falou de avaliação, a gente falou de treinamento, capacitação. Só que quando eu tenho um problema no líder que é disfuncional e está atrapalhando, mas você sabe que ele ele é bom tecnicamente, mas ele está com um problema disfuncional na parte de inteligência emocional. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com ele para que ele mude o seu comportamento. Existem técnicas para isso. E a gente vai falar isso aqui e você tem na sua apostila também. Como que funciona? Isso aqui é técnica, tá, gente? Isso aqui a gente usa no coach isso. Primeiro, enumere os comportamentos que te fazem mal. Lembra que eu falei que você tem que ser o coach do seu líder, lá do seu colaborador? Você pode fazer isso com ele e aplicar essa ferramenta com ele. Então, enumere ou você pode fazer para você mesmo, tá? Se você acha que você tem alguma área que você precisa melhorar o seu comportamento, você pode aplicar para você também. A gente chama do auto-coach, tá? Então, enumere os comportamentos que te fazem mal. 2, detalhes de comportamentos. Cara, quando que esse comportamento ocorre? Em que momento? Por que ele ocorre? Por que você faz isso? Em que circunstâncias? Quais são os gatilhos? O que você ganha ou você perde quando acontece isso? Então, você vai fazendo perguntas. Isso aqui, tudo isso aqui são PPS, perguntas poderosas de sabedoria. 3, o que você perde com cada um deles? Como será a sua vida se você continuar fazendo isso de errado daqui a 1, 2, 5 anos? Escreva, eu me arrependo do comportamento tal, e depois fale isso em voz alta para você mesmo, de frente para o espelho, não é para ninguém ouvir, mas é para você. Peça perdão a você ou às pessoas que você tem causado dor com esse comportamento. Substitua escrevendo os comportamentos ruins pelos novos comportamentos. Então, se você está fazendo um comportamento errado, qual é o oposto disso? Escreva dizendo que você vai fazer agora com um novo comportamento que vai ser saudável para você. E quais as decisões e ações que você toma para viver esses novos comportamentos saudáveis. E aí eu pergunto, de tudo que a gente ouviu hoje, que fichas caem e que decisões vocês tomam? O que vocês acharam da aula de hoje? Faz sentido? Faz sentido, sim. Que fichas caem? Fala para mim. Tem muita coisa para fazer ou tem pouca coisa para fazer? Está no caminho certo ou tem muita coisa para ajustar? Eu acho que está no caminho certo. Os ajustes, parece, da aula de hoje, os ajustes são finos. Eu já faço treinar, já capacito, né, tecnicamente, já bonifico, porque ela tem percentual nas vendas, né? Tem percentual nas vendas, e é escalonado até tanto. É uma porcentagem de tanto a tanto, é uma porcentagem... Deixa eu só pausar agora, Luni. Quando a gente fala lá da participação nos resultados, não tem nada a ver com a comissão que ela ganha escalonada, tá? Não? Vendas. Então, não. me explica melhor. É um extra, tá? Então, assim, o que você está falando é uma comissão de vendedor. Sim. Que é normal em qualquer área, tá? A pessoa ganha uma comissão, se ela for ganhando, ela vai escalonando, vai ganhando mais, tudo. Isso é normal, é o salário dela. E ela tá precificada para isso. Quando você contratou, você alinhou isso com ela, não foi? Foi. Beleza. Então, ela sabe, se ela vender mais, ela ganha mais. Sim. A participação dos resultados é diferente disso. A participação é, no final do mês, a empresa deu lucro ou prejuízo? Deu lucro. Então, e qual é o lucro que eu esperava da empresa?
10%. Qual é o seu acordo com seus colaboradores? Gente, olha só, o lucro da empresa normal é 10%, tá? E você pode falar que a gente bate isso todo mês e tal, ou numa média. Você pode fazer isso, eu aconselho que seja feito isso de 6 em 6 meses, essa participação nos lucros. Não precisa ser mensal. Então, você apura semestralmente ou anualmente. Geralmente, sim, as grandes empresas fazem isso anualmente. Elas apuram o resultado todo do ano. Se no final do processo deu lucro, ela vai e paga. Se não deu lucro no ano, ela não paga nada. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o seu negócio é sazonal. Sim. No mês de janeiro, fevereiro e março, bomba. Aí eu passo 6 meses dando prejuízo. E aí chega no final. Se você pagar isso mensalmente, qual é o problema? Você vai pagar sobre um mês, que bombou, no outro você só teve prejuízo. Aí no outro bombou. Quando você olha o ano, que soma todos os meses, deu prejuízo, porque os meses que deram prejuízo deram mais prejuízo do que lucro. Então, a gente aconselha que seja feita uma avaliação. Mas um ano é muita coisa. Então, você pode fazer o quê? Uma antecipação. Você faz uma apuração dos primeiros 6 meses, antecipa parte dessa bonificação. Se chegar no final do ano, se você vê que não teve lucro, você não paga mais nada. Mas se teve lucro, no final do ano, você vai e compensa a parte que você não pagou nos 6 meses. Tem várias formas, tá, Lune? Você tem que ver qual é a forma que se adequa melhor. Mas, lembre, participação nos resultados não tem nada a ver com a comissão, a bonificação que ela tem nas vendas. Entendi. Tá? Beleza, vamos lá. Quem mais? Serviu para eu refletir sobre forma de feedback e relembrando que às vezes eu escorrego em algumas coisas quando vou fazer feedback ao funcionário, às vezes eu vou pegar coisas que estão já passadas lá atrás. Isso é uma coisa que eu imagino que é muito irritante, né? Porque o funcionário pensa assim, cara, esse desgraçado vai morrer pensando nisso. E vai lembrar disso. Que eu possa fazer para reverter esse próximo. Esse infeliz, ele vive me infernizando com essa mesma lembrança. Foi legal você falar isso, Flávio. Você imagina o seguinte. Você está lá, o colaborador sabe que ele errou, cara. Ele sabe que ele fez besteira. Ele sabe que deu um prejuízo. Ele sabe que... E aquilo já está matando ele por dentro. Aí ele vai e trabalha dobrado para poder fazer com que você elogie ele, que veja um lado positivo para poder esquecer do lado negativo. E você está sempre lembrando ele do erro dele. Amigo, destrói ele por dentro. E isso, Humberto, aconteceu isso essa semana. Aconteceu um erro que, um erro ridículo, né? E aí, de vez em quando, eu lembro de ter encontrado esse cara uma vez fazendo um trabalho manual, não era nada que exigia raciocínio e tal, fazendo manual, mas com o celular do lado, assistindo uma série, cara. Falei, porra, francamente. Então, eu chamei a atenção do cara. Falei, cara, tu não consegue se concentrar nisso assistindo uma série, né, porra? Aí, beleza. Mas aí, essa semana, isso já tem um tempo, não. Aí, essa semana aconteceu um erro bem ridículo. Eu falei, cara, tá vendo como é que a gente tem que ter concentração no trabalho? E não pode assistir série durante a coisa. Aí ele, porra, fez aquela cara, de infeliz, né, cara? Porra, você sempre lembrado por esse desastre que eu cometi. Então, quer dizer, não tem o efeito, né, que deveria. Mas é legal, né, que você teve essa... já caiu a ficha, né? Que na próxima vez você não vai trazer isso à baila, a gente diz a baila, né, a memória, né? Mas você falou de negócio de série, né? Eu na empresa que eu trabalhava, na parte financeira tinha o pessoal do faturamento. E no faturamento tinha o pessoal que era muito... Cara, precisava de produtividade deles. Produtividade. E
lembra, a gente precisa extrair o máximo das pessoas, certo? Cada um tem um comportamento diferente. Cada um tem um jeito diferente de trabalhar, um jeito diferente. E o que eu fazia quando eu era diretor de financeiro? Eu sempre olhava o melhor que eu podia tirar daquela pessoa. E eu tinha uma menina que ela é a pessoa que mais produzia e que menos cometia erro. Tá? O que ela gostava de fazer durante o trabalho? Assistir série. É mesmo. Netflix. Você acha que eu tirava o celular dela? Não. Eu passava, ela estava assistindo série, eu chamava para ela, porque ela estava me entregando que a meta era uma das que mais batia a meta, que menos errava de toda a equipe. Você acha que eu ia arrumar problema com ela por causa da série? Se ela estava me entregando mais do que eu pedia? Não, deixa ela assistindo a série dela. Quem não podia assistir série? O cara do lado ali que ele estava errando. Esse cara, se pegasse o telefone para assistir série, eu matava ele. Mas o que bravo, é isso? né? O cara fala assim, tá protegida, né? Não é protegido, mas eu sou... E aí você tem que ser muito correto com isso também. Muita inteligência emocional, né? Não, reunia todo mundo e falava, gente, olha só, tá aqui, ranking, ó. Quem mais bate meta, quem menos erra, tal. Tá aqui, ó, fulano de tal, parabéns. Você, mais uma vez, foi o destaque do mês. Você, tantos dias, menos reclamação, menos... Gente, meritocracia. Qual é o direito que ela estava tendo por ser a melhor da equipe? Assistir a série dela. E ela ficava feliz da vida. Era a primeira a chegar na empresa e a última a sair. E ela fala assim, tipo, Humberto, obrigado. Poxa, eu tenho prazer de estar aqui na equipe, eu tenho prazer do que eu faço. Cara, você acha que eu ia arrumar problema com essa mulher? Nunca na vida. Quando eu precisava de gente para vir no sábado, domingo, porque às vezes a demanda estava grande, eu tinha que entregar, era a primeira que falava, não, Humberto, se você precisar, eu estou aqui. E ela cuidava da mãe, ela cuidava dos filhos, cuidava do marido e tal, e estava lá. Ela é a primeira a se disponibilizar. Ela dava o sangue dela, cara, sem brincadeira. Era uma pessoa que estava comprometida com a empresa. Uma pessoa comprometida, amigo, se ela quisesse uma televisão do lado dela, eu botava. Não era só o celular, não, a televisão. Está entregando? Meu irmão, não arruma... Lembra da coisa que é importante? Para que eu vou arrumar picuinha se a pessoa está me entregando e está dando o máximo dela? Não vou, deixa ela. É o jeito dela, beleza. Lembra que a gente falou aqui há pouco, né? Poxa, eu não... Você acha que eu gosto da pessoa estar vendo o celular? Não, não gosto. Não vai contra, né, aquilo que eu acho que é. Agora, você olha para a pessoa, ela está vendo série dela. Antes da série, é interessante, tá? Que ela não começou com série, não. Ela começou com fone de ouvido, escutando música. Porque era uma forma dela se concentrar. Gente, é impressionante, mas era uma forma dela se concentrar no que ela fazia. Então, ela começou com a música. Depois, ela veio com esse negócio, né, do celular. Só que o que aconteceu? Ela, quando foi para a série, que ela saiu do som, e ela foi para a série, para o negócio lá da série lá que ela gostava lá, que ela também só ouvia, porque ela deixava o telefone de lado, e ela está aqui no computador, só ouvindo a série. Aí, de vez em quando, ela parava, eu olhava o que estava acontecendo e voltava a olhar. E vai, vamos embora. Meu irmão, quando ela foi para a série, ela aumentou a produtividade dela. Impressionante. Você até pesquisava mais série em casa. Não, só uma série nova bacana. Você não, eu já, a hora do almoço, já brincava com ela, já falava, vem cá, o que aconteceu no capítulo passado? Me fala aí, o que aconteceu no capítulo passado que eu perdi esse capítulo aí? Fala pra mim. Pô, entendeu? Então, assim, a gente precisa extrair o máximo dos nossos colaboradores. Eu preciso saber qual é a particularidade, o que a pessoa, onde eu vou usar que é o melhor dele para poder extrair o máximo. Eu vou ajudá-lo a desenvolver, né? Então, assim, estou dando um exemplo, mas, cara, você tem que olhar para o seu colaborador e extrair sempre o melhor dele. É óbvio, tem hora que a gente precisa orientar, ser rígido? Tem. Mas não adianta eu ser rígido, só ser rígido, se eu não tiver uma cultura de elogio. Não adianta.
Você não consegue motivar a sua equipe. Porque vai acontecer exatamente o quê? A pessoa vai falar, pô, mas ele só me critica, só me chama atenção, só me chama atenção. Eu dou minha vida aqui nessa empresa, faço um monte de coisa certa e eu nunca recebo um elogio. Isso você vai acabando perdendo essa pessoa, tá? Beleza, gente. Olha só como reduziu o trabalho de casa. Olha que beleza. Somente um capítulo, né, do Stephen Covey, que é os 7 hábitos está até errado aqui, depois eu vou consertar. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E aí é o capítulo 7, tá? Bota lá, então, para mim, o link. livro. Tá, o link do audiobook. Esse filme eu já vi. Quem já viu esse filme? Invictus, pelo nome eu não lembro, não. É de guerra também, né? Não. Não, é de quê? Gente, esse filme é fantástico, tá? Fantástico. Ele vai falar... É sobre... Bom, é sobre o comportamento de um time que desacreditado, que na verdade vira campeão mundial, né? E com apoio de nada mais, nada menos do que Nelson Mandela. Nelson Mandela, gente. Esse filme Esse filme é fantástico e conta uma história particular, uma parte da história, né? Que a gente teve e que o time fez uma diferença absurda junto, né, com o Mandela. Assista o filme, ele é fantástico, é inspirador demais, e que tem tudo a ver com o que a gente está falando de quê? Time de alta performance. Quando você consegue, através, né, de tudo isso que a gente está falando de cultura, de trazer o melhor, extrair o melhor, você consegue extrair das pessoas. E se você faz isso individualmente, o que acontece? Você torna uma equipe de alta performance. E a história do filme vai falar bem isso, vocês vão ver lá. É fantástico, esse filme é maravilhoso. Eu assisto ele várias vezes, é uma inspiração realmente. Tá bom? Mas, gente, vamos fazer. Eu vou fazendo devagarinho. Teve um filme passado aí, de edições passadas, que eu peguei para assistir, que é A Virada, né? Bom demais. A Virada é interessante. Legal. Pega a família para ver. É legal trazer os filhos também, trazer, né, para assistir junto. Bota uma pipoquinha. Tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigado. Valeu. Deixa eu tirar uma foto nossa aqui, peraí. Tirar uma foto aqui. Vamos lá, gente. Atenção. Deixa eu ver aqui. Todo mundo sorrindo. Aí. Maravilha. Grande abraço. Uma boa noite. Valeu para vocês também. Até a Marta está sorrindo. A Marta está sorrindo. Ó. A semana que vem tem ou é só só daqui a 15? Muni, eu vou ver lá. Não sei de cabeça, não. Tem que ver na agenda lá, tá? Tá legal. Depois eu confirmo lá, eu mando de novo lá o PDF, tá? Tá legal. Valeu. Obrigada. Tchau, Fica com Deus, gente. Uma boa noite. Valeu. Tchau. Bom descanso. Gente. Boa noite.